Hã? Já pedalou já, Cristina? Coloca para mim, por favor, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Tu és santo, Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beirita. É um nome estranho, né? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. E então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Até aí. Esta história é para lembrarmos de, primeiro lugar, se você começar o texto lá no versículo 1 do capítulo 6, Jesus, o próprio Deus, está contando a história, que ele livrou o povo, tirou do Egito, trouxe para uma terra prometida. O próprio Deus estava fazendo menção de tudo isso. É o questionamento de Gideão. Os nossos pais nos contaram algo a esse respeito. O que aconteceu no passado foi passado para nós em casa. Nós conhecemos os feitos de Israel. Muitas vezes, em nossas gerações, o que me preocupa é nós conhecermos Deus somente de ouvir falar. Gideão, a única experiência que ele tinha com Deus era de ouvir o que seus pais lhe contaram a respeito de Deus. Às vezes, nós temos muitas histórias sobre Deus, sobre quem é Deus, o que Deus faz, ou o que Deus pode fazer através da vida de outras pessoas. Mas nós esquecemos que, mais do que contar histórias, o Senhor quer que você crie ou gere em você a sua própria história de intimidade com Ele. Quando esse homem, Gideão, está ali malhando trigo no lagar, quando ele está ali malhando trigo no lugar em que deveria pisar uvas, ele está fora de um propósito, escondido, com medo dos seus inimigos. Deus havia entregado Israel na mão dos midianitas. Por que será, irmãos? Porque o povo, mais uma vez, se corrompeu. Já imaginou? O povo teimoso é o povo de Israel, né? O povo, Deus ia lá, salvava o povo, passava um pouquinho de tempo, esse povo esquecia quem era Deus. Deus abençoava esse povo mais uma vez esquecia sobre Deus. Talvez nós olhando hoje para Israel, a gente fala, que povo terrível. Mas quantas vezes nós também nos esquecemos de quem é Deus nas nossas vidas? Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos um monte de tribulações e que vêm sobre nós, e essas provações vêm não para nos matar, não para nos ferir, mas para transformar em nós o que nós já deveríamos estar prontos desde quando nós aceitamos Jesus. E no meio dessa tribulação a gente fica perguntando: cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? E Deus está dizendo assim: eu estou aqui onde eu sempre estive. Deus está no lugar que Ele sempre esteve, muito antes da fundação do mundo. Onde Deus está? Em seu trono. Existe um momento em que Deus não estava no seu trono? Existe um momento em que Deus não estava assentado naquele lugar? Existe um momento na história do homem em que Deus se fez ausente da sua posição? Não. Mas nós, muitas vezes, saímos da nossa posição.
Não é verdade? Nós, muitas vezes, tentamos com a nossa forma que nós crescemos, nós aperfeiçoamos, nós aprendemos, nós evoluímos, e agora que nós sabemos muito, nós criamos o nosso próprio método de adorar a Deus. Nós criamos a nossa própria forma de cultuar ao Senhor. E se eu perguntar para você qual é a fórmula que nós temos para adorar a Deus, a gente apresentaria a forma litúrgica do culto. Qual que é a forma litúrgica do culto? Vocês sabem? A gente abre com uma oração, faz um louvor, não é isso? Passa para as ofertas, vem a palavra. E liturgicamente a gente sabe fazer isso todos os dias, a gente faz bem. Faz ou não faz? E a nossa liturgia de todo domingo, ou de toda quarta, ou de toda sexta, é sempre a mesma, porque a gente aprendeu dessa forma. E se eu te falar que talvez, já imaginou, no meio de um culto desse, Deus te pega e fala assim, eu não quero esse culto seu. Eu quero um culto diferente do que você pode me oferecer. Como assim, Deus? Eu não quero que você hoje assista o culto sentado, por exemplo. Imaginou Deus te pedir para você assistir o culto todo em pé? Você faria? Aí você fala assim, talvez, pastor. Parece básico assistir o culto de pé, não é? Você sabe que Deus pediu para Isaías? Quem sabe? Pregar nu por 2 anos. Você faria? Misericórdia, Deus. Já imaginou um negócio desse? Deus pode, às vezes, nos pedir algo que, para a nossa lógica humana, seria impossível a gente fazer. Ele pode pedir. Agora cabe a nós se nós vamos nos entregarmos a Ele de fato, como nós dissemos que nós somos dele. O povo de Israel se distancia de Deus. Gideão está chateado ali naquele lugar. Está cabisbaixo, está malhando trigo aonde deveria, está pisando uvas, está fazendo tudo escondido com medo dos seus inimigos, e ele não sabe que o Deus de Israel, a quem ele serve, já livrou aquele povo da mão dos inimigos. E tudo o que eles estão passando é porque foi decisão deles, sair do alinhamento em que Deus havia colocado. Há uma posição que Deus está ali o centro da vontade de Deus. Quem decide permanecer no centro da vontade de Deus sou eu ou você. Deus não vai me pegar e sair arrastando, a não ser que o propósito precisa ser colocado em ordem. Como nós temos, por exemplo, Jonas. Deus precisava cuidar do coração do profeta. E para cuidar do coração do profeta, Deus pegou e falou assim, não vai ser do jeito que você quer, vai ser do meu jeito. E arrastou aquele homem lá do meio do mar, para a praia, e da praia mais 600 km até a cidade. Deus queria mudar o coração daquele profeta. E talvez, o que nós estamos enfrentando, Deus está dizendo assim, eu preciso alinhar o seu coração com o meu. Aí você olha para a sua condição agora momentânea, e você não vê como resolver isso. Você está dizendo assim, não é sobre você, é sobre quem eu sou em você. Aí chega agora esse anjo de Deus, que é o próprio Deus de forma teofânica, e vai conversar com Gideão. E falou assim, homem valoroso. Deus não disse covarde. Deus não chamou ele de medroso. Deus não chamou ele de o pior homem do mundo. Deus não enxerga como nós enxergamos. Talvez o que nós temos é um dedo apontado. Deus tem uma mão estendida. Olha a diferença. Talvez a gente olhe de forma natural e não entendendo o que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas, e nós não temos direção para dizer, e a gente começa com suposições, mas Deus olha e fala assim, tu és alguém que eu amo. Amém? Quem é amado aqui de Deus aqui? Pergunta, você se sente amado? Já sentiu o abraço do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está em todos os momentos habitando dentro de você. Está esse homem agora, tendo ali uma conversa com Deus, tendo uma DR com Deus ali naquele lugar, e falando, Deus, se de fato o Senhor nos amasse, nós não estaríamos enfrentando, ele diz, vocês estão enfrentando porque vocês querem enfrentar. Porque eu já libertei vocês. Aí Gideão fala assim, como que eu vou saber disso? Ele falou assim, vai na tua força. Aí você vai dizer assim, pastor, mas a minha força é pequenininha. Deus diz que vai na tua força. Você não precisa de crescer, você precisa de ir. Você não precisa mudar, você precisa de ir. Você não precisa fazer mais nada, você precisa de ir. Vai na tua força.
Pastor, eu só sei orar um pouquinho. Vai orando um pouquinho, vai orando um pouquinho, vai orando um pouquinho, vai orando um pouquinho. Daqui a pouco essa oração torna muito. Pastor, eu sei cantar só um pouquinho. Vai cantando um pouquinho. E um pouquinho que você vai cantando, daqui a pouco se torna muito. Vai lendo a palavra. Pastor, eu não consigo ler a palavra que eu durmo. Glória a Deus. Mas leia um versículo hoje, 2 amanhã, 3, 4, 5, daqui a pouco você está lendo um livro completo e desejoso para o dia de amanhã para você terminar o próximo livro. E daqui, quando você terminar a Bíblia, os 66 livros, você vai estar lendo novamente, não preciso ler de novo. Aí você termina e fala, eu preciso ler de novo. Aí você lê a Bíblia de um, eu preciso ler de novo. E toda vez que você lê, vai aparecer um texto, você fala assim, esse texto estava aqui? Gente, eu li isso aqui o ano passado e não tinha esse texto aqui. Deus falou assim, eu estou falando contigo. A gente precisa aprender a começar com o que nós temos. A gente precisa aprender a lutar com as armas que Deus já liberou para nós hoje. Às vezes nós não rompemos e não fazemos, porque nós estamos esperando algo extraordinário acontecer. Deus já falou, o que precisava ser liberado já foi liberado. O que precisava ser feito já foi feito. O que eu precisava derramar já foi derramado. Mas é só isso, a partir daqui. Porque nós não somos o que somos a partir de nós, mas nós somos o que somos a partir de Cristo, a partir da cruz. E a cruz começa com a morte, a renúncia. E parece uma matemática estranha. Tem uma música que eu acho meio confusa, vai assim, eu aprendi a ganhar, perdendo. Eu aprendi a subir, descendo. Como é que você faz um negócio desse? Que matemática é essa que Deus está fazendo com a gente? E quanto mais você se entrega, mais você cresce. Deus está dizendo, você precisa, não é esperar algo extraordinário acontecer. Você precisa começar para que o extraordinário se manifeste através de você. Nós estamos numa campanha aqui, irmãos, de 12 dias de oração. Você crê que a oração tem poder para mudar as nossas vidas? Amém? Eu vou dar uma lembrança aqui, que isso mexe comigo, irmãos. Isso abala meu coração. Eu lembro de uma vez que eu estava congregando numa igreja aqui na Vila Brasília, isso tem muitos anos atrás, e a igreja lá entrou num propósito de 90 dias de oração, 3 meses de oração. Eu falei assim, pastor, é muito tempo de oração. E nós começamos a orar, e como todo começo de oração começa bem, e de repente vai diminuindo os irmãos, vai diminuindo, e é normal, até no livro de Atos isso aconteceu, começou com quase 500, terminou com quase 120, então é normal, a gente já entende isso, é bíblico. E quando começou essa oração, eu tinha um desejo no coração. Eu falei, Senhor, a única coisa que eu quero é ver o Senhor se manifestar no meio da igreja. Eu quero ver um milagre. Eu quero ver um milagre. E passou o primeiro mês. Entramos no segundo mês. Já no terceiro mês estava eu, o pastor, a esposa dele e mais 2 irmãs na igreja orando só. Já não estava mais quase toda a igreja. Mas a gente estava firme. Todo dia a gente estava lá. 90 dias de oração. E a minha oração era, Senhor, eu quero ver milagre. Eu quero ver milagre. O Senhor diz que o Senhor faz milagre, eu quero ver milagre. E de repente eu estou lá ajoelhado e o Espírito Santo passa por mim e fala assim, é hoje. Bom, cheguei e rupiei, olha aqui, de novo. O Espírito Santo passou por mim e falou assim, é hoje. Eu falei, glória a Deus. Eu já levantei e falei, da onde vai vir um milagre? Quando eu levantei a cabeça, entra pela porta da igreja que estava encostado, uma senhora numa cadeira de roda. Aí quando aquela mulher entrou, o Espírito Santo falou, é hoje, eu já olhei para quem? Fala para mim. Para o pastor. O pastor vai levantar agora com poder e grande glória, o fogo vai descer, ele vai orar para aquela mulher e o milagre vai acontecer. E o pastor ajoelhado estava, ajoelhado ficou. Olhei para a esposa do pastor, falei, esposa do pastor é fogo, né? Olha para minha esposa, você vê. É profeta, é pregadora, é cantora, só não está tocando ainda. Aí eu olhei para a esposa do pastor, e a esposa do pastor orando estava, orando ficou. Olhei para as outras irmãs que eram profetas também, e nada, irmãos, o povo estava orando como se nada tivesse acontecendo naquele lugar. E eu falei, Senhor, eu quero ver, agora eu estou percebendo tudo que está à minha volta. E de repente o Espírito Santo falou assim, vai lá e ora. Eu falei, o quê? O primeiro pensamento passa pela minha cabeça, fala para mim qual foi. E se eu orar e não acontecer nada? Irmãos, na hora em que eu liberei essa palavra dentro de mim, e se eu orar e não acontecer nada, na mesma hora, a esposa do pastor levantou. Quando eu dou a ordem, no meio da igreja, ninguém sabia disso.
é porque o milagre já foi feito. Rapaz, aquilo me deu um fogo pentecostal gospel maravilhoso ali assim. Eu falei, agora. E eu cheguei naquela mulher e eu comecei a orar e falei assim, receba o que Deus tem para a sua vida. E não aconteceu nada. Aí Deus falou assim, dentro de mim, não é assim que ora? Aí eu falei, aí gelei. Falei, meu Deus. Eu falei, é agora ou é agora? Eu olhei para aquela mulher e falei assim, você crê que Deus pode tirar daí? Quando eu perguntei para essa mulher desabou a chorar. E ela chorava, tomou pelo Espírito Santo, começou a falar em línguas naquele lugar. Aí eu afastei um pouco e falei assim, irmã, levanta para a glória de Deus, em nome de Jesus. Irmão, quando aquela mulher levantou, as forças da minha perna acabou. Foi eu que caí de joelho orando e chorando. Isso é milagre de Deus. Às vezes a gente trata uma oração como algo... oração, culto de oração, né, Cristina? Só mais uma sexta-feira de oração. Não é só mais uma sexta-feira de oração. É um culto onde nós estamos aqui em guerra, em batalha espiritual. Gideão, quando ele está naquele momento de oração com Deus ali, que ele está naquela conversa com Deus, e ele está nessa batalha espiritual ali com Deus, pondo para Deus o que pode ou não pode acontecer, Deus vira para ele e fala assim, homem valoroso, vai na tua força, que eu vou te usar do jeito que você está. Aí aquele homem levanta, ele fala para Deus assim, espera só um momento, o que você vai fazer? Vou lhe oferecer uma oferta. Olha que interessante isso. Ele correu na casa dele, preparou uma oferta, trouxe, colocou nos pés do anjo, o anjo falou assim para ele assim, coloca na pedra. Ele pôs na pedra, quando ele tocou com o cajado, pegou fogo e consumiu aquele holocausto. A oferta liberou a vida dele no mundo espiritual. Destravou o homem. Aí Deus vira para ele naquela noite e fala assim, olha, vai na casa do teu pai, vai lá no centro, onde que seu pai é o líder daqui da tribo, e vai lá onde levantaram os altares para aqueles deuses, e derruba todos os altares que foram levantados a outros deuses. Gideão levantou naquela madrugada, chamou alguns homens com ele e falou assim, vamos ali, que foi? Deus pediu algo especial e eu vou fazer. Às vezes nós vamos levantar praticarmos algo que o Espírito Santo nos chamou. E quando o Gideão vai lá e derruba tudo, e Deus fala assim, prepara agora 2 bois, e você vai sacrificar o primeiro boi, depois o segundo boi, e depois que você sacrificar tudo isso aí, eu vou dar os seus inimigos nas vossas mãos. E Gideão foi lá e correu, resolveu tudo, matou os bois, fez um holocausto, amanheceu o dia, e quando amanhece o dia, levanta homens e mulheres que adoravam a Deus, serviam a Deus, conheciam a Deus, sabiam tudo sobre Deus, mas amavam servir outros deuses. Eram homens e mulheres criados com conhecimento sobre Deus, mas esses altares, teve que derrubar esses altares de desculpas, porque muitas vezes, muitas das nossas altares hoje, é uma coisa chamada desculpa. Desculpa falar, mas é desculpa. Já ouviu falar sobre isso? E a gente tem a linda mania de Adão. Qual que é a mania de Adão? Qual que é o pecado adâmico? Culpar o outro. Eu não cresço por causa do outro. Eu não oro por causa do outro. Eu não vou para a igreja por causa do outro. Eu não canto por causa do outro. Eu não faço isso por causa do outro. Mas é sobre o outro ou sobre nós? Não é verdade? Aí a gente começa a ficar longe de Deus por causa do outro. Se o outro te derruba, significa que quem te salvou nunca foi Jesus. Foi o outro. Se é o outro que te tira da igreja, você nunca esteve aqui por causa de Jesus, você esteve aqui por causa do outro. Eu não vou terceirizar as minhas falhas, eu vou fazer como Davi. Se algum culpado aqui, esse culpado é quem? Sou eu. Não é verdade?
Aí lá vai agora Gideão. Aí o pai de Gideão, esse cara é maravilhoso, passa na frente e fala assim: ninguém mexe com meu filho. Se Deus falou com ele, está falado. E o que ele falou aqui está valendo agora. Aí o povo recua. Aí Gideão fala assim: vamos para a guerra. Vamos para a guerra, irmãos. Todo mundo: ei! Quem vai? Ei! Vamos entrar numa batalha, irmãos. Ei! Quem está comigo domingo de manhã para evangelizar? Ei! É assim? Vamos para o culto de oração, irmão. Vamos vencer. Deus vai derramar vitória. E glória a Deus e aleluia. E milagres vão acontecer. O povo, ei! Começa amanhã a oração, 5 horas da manhã. Ei! Não é assim? Já viu? Aí, daquela tribo todinha, quantos homens se levantaram? 32 mil homens. Muito homem, irmão? Muito homem. Batalha, travados na batalha, preparados na batalha, forjados na batalha, só estavam na alegria. Bora, vamos libertar Israel. Aí Deus fala assim: tem muito homem, Gideão. Qual que é a primeira remessa que volta para casa? Os que tiverem com medo. E os que forem medrosos, libera o povo. Quantos voltaram para casa? 22 mil homens. Muitos foram chamados, mas foram poucos que escolheram a Deus. Sobraram 10 mil. Dos 10 mil que sobraram, Deus olhou e falou assim: Gideão, tem muita gente ainda. Senhor, quanto que é os inimigos? 185 mil. E 10 mil está muito. O que nós faz? Desce esse povo para beber água. E da forma que eles forem bebendo água, a gente vai separando o povo. Como que a gente vai saber? Aqueles que os olhos estiverem prontos para o campo de batalha enquanto bebem água. Estou bebendo água, mas eu estou de olho. Estou bebendo água, mas a minha visão está aberta aqui. Eu estou vendo o que está acontecendo toda a minha volta aqui. Ó. Eu estou bebendo água aqui, mas eu estou enxergando o que está acontecendo à minha volta. Esse se separa para um lado. E os outros? Aquele que cai na água já mergulhando, batendo lá, jogando água no outro, bebê enfiando a cara na água, esse você põe para um lado. Quantos sobraram? 300 homens. Só para Deus dizer para mim e para você assim: os inimigos podem ser muitos, mas o pouco que você tem é suficiente. Já imaginou isso? O senhor é 300, é com os 300 que você vai vencer. Gideão ficou com medo. Primeiro ele pede uma prova, né? Nós já conhecemos. Coloca ali uma estopa e fala assim: vai chover em volta tudinho, mas ela vai ficar, aquele negócio de algodão vai ficar seco. Ficou. Agora vai ficar seco a terra todinha em volta, mas o negócio do algodão vai ficar molhado. Ficou. Gideão ainda estava com medo ainda. Gideão vira para Deus e fala assim: Senhor, o senhor tem certeza que a vitória é nossa? Aí Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, desce no meio do arraial do povo, dos inimigos, e ouve o que eles estão falando. Porque a gente tem muitas vezes dificuldade de ouvir o que Deus está falando ou o que está acontecendo à nossa volta. Você já viu quando as coisas fecham, as portas fecham, você tem dificuldade de ouvir? Como é que você fica? Desorientado. Não é verdade? Você fica perdido. Você desespera. E uma das coisas que a gente precisa parar, irmãos, é respirar e falar assim: gente, quem está no controle da minha vida é Deus. Não sou eu que controlo a minha vida, quem controla a minha vida é Deus. É o mesmo que Deus faz quando ele está falando aí com Jeremias, lá no capítulo 18, que é a história do vaso, e ele pega um barro, coloca naquela roda, e a roda começa a fazer o quê? A girar. E quando você está girando, você presta atenção no quê? Nada. Você está vendo o quê? Nada. E você fica girando e achando que tem direção, e Deus está tocando você assim em roda, assim, ó. Você fala assim: meu Deus, e agora? Fica tranquilo, você está na mão do oleiro. Ele é que vai moldar você, não é você que se molda. Porque às vezes a gente olha pra gente e fala assim: eu vou ser isso. E Deus fala assim: quem diz que você vai ser isso? Você vai ser aquilo. É igual Ezequiel. Ezequiel nasceu para ser sacerdote. Estudou para ser sacerdote. Seus pais, a sua linhagem eram de sacerdote. Estava tudo preparado para ser sacerdote. Era o desejo dele ser sacerdote. O que Deus fez dele? Um profeta. Seja moldado pelo Espírito Santo. Amém? E aí Gideão desce no meio daquele povo, daquele monte de gente lá.
Gideão entra no meio daquele povo e vai ouvir dois ali conversando e fala assim: eu tive um sonho essa noite. Qual foi o sonho? Eu vi um pão que descia dos céus. E ele desceu no meio do arraial e matou todo mundo. Aí o outro falou assim: é Gideão. Aí Gideão ouviu e falou assim: então a vitória é certa. Gideão sobe. Ele vai vencer a batalha com espada? Não. Ele vai vencer a batalha com lança? Não. Se bem que no final ele teve que perseguir alguns inimigos que fugiram. Mas a batalha principal que estava ali no arraial dos inimigos, Gideão sobe, divide o grupo de 100 em 100, um de cada lado em volta, pegam cântaros, pegam tochas e pegam ali o chofar. É chofar que fala? Negócio? A buzina, o chofar. Trombeta. E numa hora específica, à meia-noite, eles começam a entoar ao Senhor cânticos de louvores. A madrugada, ela é linda. A Bíblia vai dizer assim: eu amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam, me acharão. Não porque a fila é menor. Se a gente for parar para pensar que a fila é menor, Japão já está de pé orando também, né? No fuso horário do nosso planeta aí, você vai ver que é diferentes horários. Então, tem nada a ver com o horário ser menor a fila, não. Deus está dizendo assim: se você acorda de madrugada por minha causa, isso alegra o meu coração. Se você abrir mão daquilo que é mais importante para você, que é a sua cama quentinha, seu cobertor quentinho, e vir para mim, isso vai demonstrar algo que agrada o meu coração. É você dizendo para Deus: entre minha coberta quentinha e o Senhor, eu fiquei com o Senhor. Tem uma canção daquela Ludmilla Ferber que fala: alta madrugada vai, eu já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Posso essa canção para mim, por favor? Eu já vou daqui a pouco passar para a ceia. Hoje o tempo foi meio curto por causa da oração, e glória a Deus pela essa oração. 12 dias de oração abençoado. Se você encontrar ela com letra, coloca ela com letra para a gente cantar, por favor. Porque quando Gideão começa a tocar naquele lugar, à meia-noite, a Bíblia vai dizer que aqueles homens se levantam no meio daquela escuridão e eles pegam as suas espadas. Ele acha que todo mundo que vem na frente é inimigo. E eles começam a matar uns aos outros. E quando Gideão chega naquele arraial, basicamente quase todos os inimigos já foram mortos. Alguns fugiram, Gideão teve que seguir e matá-los mais à frente. Mas o importante é que, a partir daquele momento, levantou-se um homem com coragem. Deus só precisa de uma pessoa. Na sua casa, Deus só precisa de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Deus só precisa de você na sua casa, Deus só precisa de você no seu trabalho. Ele não precisa de uma multidão de gente. Ele precisa de você, disposto, pronto e corajoso para cumprir a vontade dele. Amém? Se você encontrou, pode colocar. Vamos cantar essa canção? Fica de pé. Oh, Deus Santo, Deus de glória. Enquanto tu prepara a ceia aqui, quem vai preparar a ceia hoje? Lucas. Vamos cantar essa canção. Alta madrugada vai, eu já estou deitado, mas ouço Deus me chama. Pode subir um pouquinho mais, Lucas. Só um pouquinho. Sua voz suave É como um sussurro. O quê? ouço Deus me chama. Deus tem te acordado nessas madrugadas, irmãos? Meu coração se aperta, eu ando tão cansado. Tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, Me chamando, me chamando, me chamando. eu
ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Oh, aleluia, Deus. Como deseja o nosso coração estar na tua presença, Senhor. Como deseja a nossa alma te encontrar face a face, Senhor Jesus. Madrugada vai, eu já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Tua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Se você nunca ouviu, a partir de hoje você vai ouvir o Senhor te chamando na madrugada. Essa luz alegra, tô cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se ao ouvi-lo me chamando, me chamando, Me chamando, me chamando, me chamando. eu vou. Ramadarabaço, decantarabalabás. Senhor, vou correndo ao teu encontro. Eu vou, tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo Ao teu encontro. eu vou, já tô indo, Senhor, pro nosso encontro. Arabachura, mandarabalabá. Eu vou, nem que Seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que Seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar O teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou. Aleluia, Jesus. eu vou. Tô aqui no nosso encontro. Cheguei pro nosso encontro. Espírito Santo de Deus. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu sei que não é fácil servir ao Senhor. Eu sei que não é fácil ler a palavra. Eu sei que não é fácil jejuar. Eu sei que não é fácil nós orarmos. Oração não é fácil, mas é imprescindível para as nossas vidas. E nada é fácil, mas há uma certeza que nós temos, que nunca estaremos sozinhos. Amém? Você vai servir o pão? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse:
Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? O que é comer indignamente? Comer sem entender que não tem como o corpo funcionar se ele não tiver unido com o mesmo pensamento. Então, que nessa noite nós possamos entender que nós estamos aqui debaixo de uma mesma unção, de uma mesma graça, de uma mesma glória. Amém? De um mesmo sacrifício. O Senhor derramou seu sangue por cada um de nós. E não há intriga entre nós, e não há contenda entre nós. O que há entre a gente é o amor de Jesus Cristo. E nesse amor, nessa partilha, porque o que nós fazemos em memória de Jesus não é comer, não é o comer que representa Jesus, mas é o que? Partilhar. Amém? E o que nós estamos fazendo aqui é partilhando do amor de Deus com cada um. Lucas, coloca para mim a música Se Eu Não Te Ouvir, enquanto nós vamos participando. Este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.